Boa tarde, segundo ano, tudo bem com vocês? Daremos início à nossa aula de ciências. Para isso, preciso que vocês peguem um livro, abram na página 30 e 31. Vamos falar dos cuidados com a saúde, que tipo de cuidados a gente precisa ter com a nossa saúde. Ter saúde significa estar bem. Quando dizemos que algo é saudável, significa que faz bem para a saúde do corpo e da mente. Veja a seguir algumas maneiras de cuidar da saúde. Então, agora a gente vai ver algumas maneiras que a gente pode utilizar para cuidar bem da nossa saúde. Nessa imagem, a gente vê uma quantidade, variada de alimentos. Todos esses tipos de alimentos são necessários para o nosso corpo. Para que a gente possa ter uma alimentação saudável, é preciso que a gente tenha uma alimentação variada e em quantidades adequadas. O que quer dizer isso? Eu não posso, eu vou comer só fruta. Não pode, porque o corpo da gente também precisa de proteína, precisa de carboidrato. Então eu vou viver comendo só pão. Também não pode. Tem que ter variedade e principalmente tem que ter cuidado com a quantidade. A gente não pode comer muito de uma coisa. Temos que comer a quantidade certa de cada alimento. Vamos visualizar essa pirâmide. Ela traz quatro modalidades pra gente. A primeira é o evite. O que é evite? Evitar. É tomar cuidado, comer menos. Então, isso aí tá no topo da nossa pirâmide. E essa coluna, traz falando sobre os doces, sobre os salgados, chips. Aí também vai entrar os hambúrgueres, pizzas, sorvete, refrigerante. Então, esse tipo de alimento a gente tem que buscar evitar, porque eles não fazem muito bem para o nosso corpo. Na nossa segunda coluna, nós temos o limite. O que é limite? Esses alimentos a gente tem que comer lembrando do limite. E aí vai entrar o quê? Vai entrar o pão, vai entrar as massas. Então, a gente tem que pensar o quê? Eu posso comer, só que eu tenho que ter um limite, eu não posso exagerar. Na terceira, a gente tem o modere. O que é moderar? É comer com cuidado, prestando atenção. E aí a gente tem o quê? A gente tem o sal. Sal em grande quantidade não faz muito bem para o nosso corpo, não faz muito bem para o organismo. Temos aí também o óleo, a manteiga. Tem gente que gosta de colocar muita manteiga no pão, isso também não faz bem. E aí, por último, em maior quantidade, a gente tem os alimentos do prefira. O que é prefira? É você dar preferência, você escolher comer mais esses alimentos. E aí, o que a gente tem aí? Temos a carne, temos os legumes, as frutas, as verduras, é onde também vai entrar o arroz, o feijão. Então, são alimentos que a gente deve preferir comer, deve preferir se alimentar desses alimentos. Mas lembrando que tudo tem que ser na sua quantidade certa, não pode exagerar em nenhum desses. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre beber água. É muito importante a gente beber água. O nosso corpo tem tanta necessidade de se alimentar, de comida, quanto de beber água, É muito importante que essa água seja uma água filtrada, uma água que vai estar no recipiente limpo, A gente não pode beber água em lugares sujos, porque essa água pode estar contaminada, com alguma coisa e trazer doença pra gente. Tia, mas eu bebo muito suco, eu bebo refrigerante, Mas suco, refrigerante não substitui a água.
é muito importante que a gente tenha consciência que devemos beber bastante água. Agora, a gente vai falar um pouquinho da higiene do nosso corpo, os cuidados que a gente tem que ter com o nosso corpo. Aí a gente vê que o menininho, ele tá todo sujo aí, né? Ele correu, ele brincou. Então, quando chegar em casa, tem que fazer o quê? Tomar um banho, né? Lavar o cabelo, lavar bem o corpo. A gente também precisa ter cuidado com as mãos. A gente está vivendo um momento aí que vocês sabem, né? Da pandemia, do coronavírus, que a gente precisa muito lavar as mãos. Então, é lavar a mão com água, com sabão. E aí, nós vemos também o menininho escovando os dentes, né? A gente precisa muito de escovar os dentes. Pelo menos 3 vezes ao dia. Quando a gente acorda, depois de almoçar, antes de dormir. Pelo menos isso, pelo menos 3 vezes, mas pode ser mais. Só que isso aí também a gente deve prestar atenção com a quantidade de pasta, né? Pasta em excesso prejudica também os dentes, prejudica a nossa saúde bucal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre movimentar-se. O nosso corpo, ele precisa de movimento, ele precisa gerar energia, né? Eu não posso falar, hoje eu vou ficar o dia todo deitado, eu não vou fazer nada. Não, do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de água, precisa de alimento, precisa da higiene, ele também precisa de movimento para a gente poder gerar energia, né? Sei que a gente está vivendo esse momento aí da quarentena, né? Tem gente que vive em apartamento, não tem muito espaço para se exercitar, mas eu tenho certeza que você consegue achar algum exercício, né? Achar alguma atividade que você vai conseguir fazer para colocar esse corpo para movimentar. Combinado? Agora, vamos falar um pouquinho sobre relacionar-se bem. Aí a gente tem uma família, né? Nesse momento é muito importante isso, porque tá todo mundo em casa, o papai, a mamãe, quem tem irmão, tem gente que também mora com o vovô e com a vovó, né? Então é muito importante a gente se dar bem com as pessoas. Isso faz bem para nossa saúde mental, né? Se dar bem com os amigos, com a família. Às vezes acontece alguma coisa que deixa a gente chateado, né? Isso não faz bem pra gente. Então é legal a gente sempre buscar se relacionar bem com as pessoas. Por último, vamos falar sobre descansar. Então nós vimos que o corpo precisa de alimento, precisa de água, precisa se movimentar, precisa se relacionar bem com as pessoas. E aí também precisa descansar, porque depois de um dia de atividade, né? Igual quando a gente tá no dia normal, fora dessa pandemia, indo pra escola, aí volta pra casa, faz atividade, tem gente que faz alguma atividade física, né? Faz judô, faz futsal, faz capoeira. O corpo chega uma hora que precisa descansar, porque ele fala, epa, calma. Não tô dando conta. Então, é muito importante a gente dormir pelo menos 8 horas por dia, né? Vocês estão em casa aí, mas nada de ficar acordado até tarde, né? E nem também ficar dormindo até tarde. A gente precisa ter um equilíbrio. Every single day. Dando continuidade ao nosso conteúdo de ciências, na página 31, nós vamos falar sobre os cuidados para não se machucar em casa. Que acidentes em casa podem ser perigosos, não é? Então, nós vamos observar algumas maneiras de evitar que eles ocorram, tá? Principalmente nessa época agora de pandemia, que todos nós estamos em casa. Então, é importante evitar de se machucar para não precisar de procurar o hospital, não é? Então, uma maneira de evitar
acidentes é ter atenção ao selo de segurança do brinquedo, tá? E ao escolher um brinquedo, observar se ele é adequado à sua idade, se tem o selo de segurança e se esse selo indica que o brinquedo não tem partes que podem machucar e que sua tinta não faz mal para a saúde, porque tem pessoas que têm alergia, não é? E entre outras características. Então, antes de comprar o brinquedinho, é importante observar se tem o selo e observar se é compatível com a sua idade, não é? Outra maneira de evitar acidentes é não mexer aonde? Em tomadas, tá bom? Não mexa em tomadas, pois você pode tomar um choque, não é? Então, não é legal. Então, evitar, não pode colocar nada na tomada, enfiar nada no buraquinho da tomada, não pode. É um lugar que criança não deve mexer, tá bom? Agora, nós vamos falar um pouquinho do fogão, né? Do fogão e das panelas. Eu sei que, às vezes, principalmente agora todo mundo em casa, dá uma vontade de ajudar a mamãe, né, na cozinha, pegar a panela, mexer no fogão, mas isso não é legal, tá? Você pode ajudar seus pais na cozinha, mas não mexa no fogão e nem em panelas quentes, tá? Porque você pode sofrer queimaduras e isso não é legal, não é? Então, vamos ajudar de outra maneira, com outras coisas, menos com o fogão e com as panelas, tá bom? E também objetos cortantes, tá? Outra maneira de evitar acidentes é usando equipamentos fundamentais para a proteção no caso de queda, não é? Então, para andar de bicicleta, skate, patins, tem que usar o capacete, que ele é um equipamento fundamental, ele protege a cabeça em caso de queda. Usar também a joelheira, a cotoveleira, tudo isso para brincar protegido e evitar acidentes. Os brinquedos, pessoal, é importante guardar os brinquedos, não deixe espalhados os brinquedos, porque você pode se machucar. Então, não deixe brinquedos espalhados pelo chão, pois você pode tropeçar ou cair e até mesmo machucar os pés, tá? Então, brincou? Guarde os seus brinquedos no lugar adequado. Outra coisa, evitar de subir em móveis ou cadeiras, tá bom? Porque eles podem virar e você pode levar um tombo. Então, para evitar queda, não suba nos móveis, não suba na cadeira, evite para não machucar. Agora nós vamos falar dos produtos de limpeza que a mamãe usa para fazer a limpeza da casa. Esses produtos, só quem pode mexer são os adultos, tá? Não mexa em produtos de limpeza, eles podem ser perigosos, tá? Se ingeridos ou inalados acidentalmente. Peça sempre a ajuda de um adulto. Se você achar que um lugar precisa ser limpo, vai lá, pede a mamãe, mamãe, limpa para mim, mamãe vai estar fazendo a limpeza. Então, é proibido criança utilizar produtos de limpeza, ok? Então, agora, pessoal, depois da explicação da tia Bruna e da tia Poli, da página 30 e 31, nós falamos dos cuidados com a saúde e falamos um pouquinho sobre os cuidados para não se machucar em casa. A tia deixou para vocês um fórum na plataforma, então vocês vão estar respondendo ao fórum a pergunta que a tia já disponibilizou, tá? Qualquer dúvida, estamos no fórum, tá? Para poder atender vocês, ok? Uma boa tarde e cuidado para não se machucar em casa. E cuidado com a saúde, tá, pessoal?